E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Falando sobre a classificação do nosso Verdão para as quartas de final do Paulistão. Palmeiras vai enfrentar o Capivariano, galera. O Verdão que vai fazer esse jogo na Arena Barueri, já que o Verdão teve a segunda melhor campanha e fará a sua partida em casa. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Quero saber de vocês como é que chega esse Palmeiras, hein? Que foi o vice-líder nessa fase do Campeonato Paulista, ficou atrás do Capivariano ali nos critérios de desempate, porque terminou com o mesmo número de pontos, 16 pontos na classificação. Palmeiras que nessa última rodada ficou no empate com o Guarani, teve um time misto, a gente até não pode dizer que é todo reserva aí, o time, né? O time foi misto, era o auxiliar do Abel que estava nessa partida, porque ele foi suspenso, não pôde ficar na área técnica. Como é que é, Grafa? Para variar. Para variar. Tem jeito, né? Alguma irritabilidade a gente percebe, às vezes, atrapalha o Abel. O Palmeiras eu acho que chega crescendo a cada rodada, crescendo a cada dia de preparação, né, dos seus atletas. Ontem teve um time mesclado, né? Poupou alguns atletas, que é importante para essa fase final agora. Essa combinação meio de semana Campeonato Brasileiro, final de semana Paulista, é uma combinação que tende a ter um manejamento tranquilo, um manejamento mais mais ativo assim desses jogadores. Consegue fazer uma gestão melhor. Uma gestão melhor, né? Não perder jogadores, não usar jogadores por mais tempo do que outros jogadores, tentar equilibrar essa minutagem e trabalhar a condição física. Eu acho que o Palmeiras está crescendo, chega forte para essa fase final e é um dos postulantes aí a buscar a final, as fases finais, a final derradeira do Campeonato Paulista. Você falou de time misto, realmente time misto, mas é um misto bem saboroso, hein? Misto quente? Tinha o Gustavo Gomes, tinha Vitor Roque, tinha Flaco Lopes, tinha Maurício. Tô imaginando o técnico do Guarani, o pessoal do Guarani. O Palmeiras vai vir com o time misto. Deixa eu ver a escalação. Vitor Roque, Flaco Lopes, Gustavo Gomes, Maurício. Rapaz, que casa caiu. Imaginando o Felipe Diniz. O Felipe Diniz, antes do jogo, veio na escalação, né? O Felipe Diniz é Guarani e lamentou bastante, né, o empate, né? Porque o Guarani estava se classificando em determinado momento ali, né? Mas acabou eliminado, então não vai seguir adiante no Campeonato Paulista. O Palmeiras pega o Capivariano nas quartas de final, mas encerrou uma sequência ali de 3 jogos, né, com vitórias seguidas. E no jogo a gente viu um Palmeiras finalizando 27 vezes, quase 70% de posse de bola. Acabou tropeçando e isso não se converteu em gols, porque ficou no empate em 1-1. Eu estava até com esses números aqui, né, de finalizações. Dessas 27 que você falou, 8 na direção do gol. Ontem não estava calibrado, por exemplo, o Vitor Roque ontem não estava calibrado como esteve no meio de semana no Beira-Rio, quando fez aquele gol. Acontece, em cima da situação o Palmeiras perdeu gols ontem, enfim, acabou empatando, mas a gente tem que levar em consideração, além de ser um time com alguns desfalques, mesmo sendo forte, o Palmeiras já entrou classificado. Dos 4 grandes, o único que entrou já estava classificado antes do jogo era o Palmeiras. Né? E essa situação geral do Palmeiras, se a gente analisar, no início do programa o Grafite falou, há 10 dias atrás estava tendo gritaria, histeria. Isso. O Palmeiras teve muito já, quando o Palmeiras levou 4 do Novo Horizontino, e ali até merecia bastante reclamação, mas quando o Palmeiras perdeu do Botafogo de Ribeirão Preto, já cometem alguns corneteiros, mas não serve, é o professor Pardal, a fase dele já passou. Tudo que está acontecendo no Palmeiras, para mim, é normal. Tem oscilação, vai ter jogo que ele vai colocar mais garotos, daqui a pouco começam a chegar, a entrar os reforços, começam a aparecer os gols de bola parada, que é uma tradição nesse Palmeiras do Abel Ferreira. Estão aparecendo. Já estão aparecendo. Os gols de bola parada, talvez. Vários jogos. Não nesse jogo, mas em outros. Sim, no jogo do meio de semana contra o Internacional teve. Exato. Contra o Vitória, né? Contra o Vitória. A cavalaria, quando vai para a área, os zagueiros, eles fazem diferença. Mas acho que o Abel o teu xará deve estar preocupado. Porque o Palmeiras, não na mesma proporção, mas o Palmeiras cria muitas oportunidades
E talvez por conta disso, porque esteja atacando demais, a bola está chegando em cruzamentos, infiltrações, o tempo inteiro o Palmeiras está em cima dos adversários, mas isso está deixando espaço. E o Guarani, em vários momentos ontem, fez 1-0, né? Começa na frente, o Guarani nesse descuido de cobertura do rebote do Carlos Miguel, mas que já tinha feito defesa boa antes, o time do Palmeiras está um pouco assim, o Abel deve estar preocupado por isso, porque você precisa criar muitas oportunidades, você precisa ser uma equipe que seja capaz de pressionar o teu adversário o tempo inteiro, mas sem se descuidar de escapadas. Você ter 60%, 70% de posse de bola, como o Palmeiras tinha, e tomar gol em escapada, porque tem um campo muito aberto para o adversário, é perigoso quando você pega equipes qualificadas de Série A, que tem esse estilo de jogo marcado, né? Então, imagino que o Abel tem esse tipo de preocupação no momento, em achar esse equilíbrio. Bom, se a gente estava falando da equipe mista, que assusta do Palmeiras, bom, o jogo contra o Capivariano já vai poder contar com o John Arias. Não sei se ainda vai ser uma equipe mista, pode ser que sim, mas pode ser que John Arias ganhe oportunidade, ele já está à disposição, já fica como alternativa para o Abel Ferreira utilizá-lo. Vocês acham que o John Arias entra no lugar de quem nesse time, hein? Em tese pelo lado direito, mas aí você vai discutir a titularidade do Alan, né? Você vai mexer naquele lado direito, aí você pensa o seguinte, de repente dá para colocar ele por dentro. Eu lembro que o torcedor do Fluminense, em dado momento, ano passado, quando ele foi utilizado por dentro, reclamou muito. Eu gostava. E acho que pode ser uma adaptação legal. Mas não é tão simples. Você não tira do avião e bota o cara para jogar e imediatamente acha o lugar dele. Mas essa pergunta o Abel vai começar a responder agora. Também estou muito afim de ver o que o Abel é capaz de fazer em termos de posicionamento para encaixar um jogador como ele. Pode ser no lugar do Maurício? Pois é, num primeiro momento a alternativa, né, a opção mais óbvia que a gente pensa é tira o Alan e bota o John Arias, é uma contratação importante, mas o Alan, ele já é um garoto que se firmou na equipe titular do Flamengo, do Palmeiras, e vem ao longo do tempo mostrando, né, essa evolução, essa maturidade de um jovem do elenco. Então, assim, talvez não seja tão óbvio assim para a cabeça do Abel, Grafa. O Arias, ele já mostrou que pode jogar em outras posições. Ele já mostrou isso no próprio Fluminense. Lógico que ele se destacou muito jogando pelo lado direito ali, na posição que o Alan joga. Existe a possibilidade do Alan ser vendido, né, na metade do ano. Mas o Abel já passou por isso já. Ele passou por isso na chegada do Felipe Anderson, onde encaixar o Felipe Anderson, como é que ele vai encaixar. Ele jogava na Europa pelo lado direito, tem jogado pelo lado esquerdo. Aí teve a chegada do Evangelista, que chegou e que acabou suprindo a ausência do Rios, que saiu de uma hora para outra, ele conseguiu encaixar. Então o Abel consegue achar esse encaixe para a equipe. Lógico que tendo os dois ali, o Alan e o Arias, você... Certamente, se o Alan continuar como titular pelo lado direito, ele vai tentar encaixar o Arias pelo lado esquerdo, jogar mais centralizado, isso depende. Mas com o tempo, com o decorrer dos jogos, a quantidade de jogos, ele vai encaixando um ali, outro ali, vendo a melhor formação, daqui a pouco a equipe encaixa novamente. O Abel tem acho que o longo tempo de trabalho no Palmeiras dá essa possibilidade a ele, de ter o conhecimento dos atletas, do dia a dia, do treinamento. Isso aqui, às vezes, o Alan pode desempenhar bem pelo lado esquerdo também, não sabemos, mas... Tudo pode acontecer. Eu acho que ele tem capacidade para isso, para gerir bem esse número grande de jogadores para uma certa posição. Que problema bom, hein? Bom demais, né? Alan ou Arias? Né? Maurício ou Arias? Não tá... ele tem... Interessante, isso, é uma dúvida boa. Freitas e o Andreas Pereira, que acho que são os dois O próprio Andréa chegou também. Só que ele está pedindo mais um volante, né? Aí ele complica mais ainda. Mas ele tem o Lucas Evangelista voltando. Então, mas aí eu acho que é mais carta para essas duas posições de meia de apoio, duvido que seja esse volante central, que ele ainda fala que o Palmeiras precisa, né? Mas se ele jogar com esse balanço de dois volantes ali, ele vai ter um time muito mais ofensivo, porque o Marlon Freitas tem característica de armador, o Andreas nem se fala, são dois jogadores que vêm com outro nível de bola no pé. Isso exige até mais elaboração do time, de treinador. Aí você começa a pensar assim, você tem dois atacantes também, nessa dupla de ataque você não vai mexer, né? E a partir daí você começa a construir um meio com mais três caras. Então, olha como está diminuindo, né? Como vai escasseando a utilização de jogadores. Aí você vai jogar com Alan, aí você vai puxar quem? O Maurício por dentro, você vai ter um outro tipo de encaixe com mais um meia. Em que proporção você pretende atacar? Com
com que nível de velocidade, com quais laterais. O Abel tem muito recurso, mas ele vai ser muito exigido agora. Ele não deve nada a ninguém, ele não precisa provar nada, eu não estou colocando ele sob pressão quando coloco esse tipo de discurso, e o torcedor do Palmeiras também, mas isso desafia qualquer treinador. E ele precisa estar à altura desses desafios, porque a altura de escassez a gente está acostumado no futebol brasileiro. Né? Agora, a altura de fartura, o Felipe Luiz às vezes se confunde um pouco com isso, e a gente questiona, nem sempre dá certo. Né? O Abel agora vai viver de novo uma temporada de fartura, e aí eu quero ver como é que é. O Andrés Pereira, você citou, ele tem sido fundamental nessa volta dos gols de bola parada, de escanteio. Ele é o recordista de assistência nessa temporada, ela é pequena ainda, é um recorte pequeno, mas de cruzamentos dele tem saído os gols do Palmeiras, fazendo o papel que já foi do Rafael Veiga lá no passado, que já foi do Gustavo Scarpa. E o John Arias também é bom na bola parada, cobrança de falta. E não esqueçamos que tem Paulinho daqui a pouco, né? Paulinho voltando, muito em breve. O Palmeiras está bem empolgado, está animado com a evolução do Paulinho, que pode voltar muito em breve. Esse carnaval e por aí, a fome é total, né? É isso, tem muita gente para voltar, tem gente voltando, é o caso aí do Lucas Evangelista. Então, o Abel também cobrou, né, esse reforço de peças para o elenco. Alguns estão vindo do departamento médico, tem contratações aí como a do John Arias, que são muito importantes para a temporada. Volta a ter muitas opções para brigar por todos os títulos do Palmeiras em 2026. É isso. Já volta a ter o seu treinador no próximo jogo, então, né, partida das quartas de final contra o Capivariano. Nesse jogo, quem comandou contra o Guarani, o time foi o auxiliar João Martins. E eu acho que nessa temporada o Carlos Miguel começaria como titular, mas era tudo a disputa natural por posição. Hoje o Palmeiras não tem um goleiro reserva. O Palmeiras tem um goleiro que é bom de vestiário, que é o Lomba, coisa que o Everton também era, só que para o Everton ser apenas o cara do vestiário não era o suficiente para ele, obviamente, por ser um goleiro que esteve na última Copa do Mundo defendendo a seleção brasileira. Eu entendo. Agora, o Palmeiras é um goleiro hoje com duas deficiências muito claras. Essas bolas no chão são um problema para o Carlos Miguel. Isso, assim, eu esperei um pouco para entender. Aí foi 1, 2, 3, 4, já são pelo menos uns 6 gols. 8. Porque eu acho que assim, a gente tem que analisar o padrão, né? Não adianta, o cara toma um gol, nossa, meu Deus, ele é muito alto. Não. É um padrão que se repete e com os pés ele tem um grave problema. Ele tem um grave problema com os pés, isso é algo que eu acho que ele vai melhorar, porque vários outros goleiros já melhoraram, goleiros muito mais experientes, vamos colocar assim, o próprio Fábio melhorou bastante, vários outros melhoraram. Eu acho que tem uma deficiência, não acho que acende um sinal de alerta nem nada, porque, de novo, o Carlos Miguel me parece um goleiro de jogos grandes, pelo que ele tem mostrado até aqui, e ele é um cara que pega muitos pênaltis, ainda que as estatísticas não mostrem. Fui atrás, inclusive, para assistir pênaltis do Carlos Miguel, e ele tem uma característica que é muito interessante e importante, que ele espera até o último segundo e aposta na explosão e na envergadura que ele tem, e isso faz dele um pegador de pênaltis. Tem um pênalti, e quando ele defende o Nottingham Forest ainda, ele pega um pênalti do Joelito, se não me engano, e passa pertíssimo de pegar um pênalti do Bruno Guimarães numa disputa de pênalti pela Carabao ou pela FA Cup, não vou lembrar exatamente. Eu não acho que é um motivo de preocupação. Eu acho que o Palmeiras abriu mão de um titular. Essa defesa eu não acredito. Você abre mão de uma noite de Neuer. O goleiro do Guarani ontem, noite de Neuer. É que França, revelado no Corinthians, 6 pontos de preta, né? Teve treta, né, do comissão técnica ali, João Martins ali, né? Teve uma emoçãozinha. Matheus Costa e João Martins. Aí. Isso aí, até o João Martins falou depois, né? O João Martins falou depois sobre essa confusão. Eu tava assistindo os 4 jogos naquela tela, assim. Então, você conseguiu prestar atenção igual? Não, então, eu comecei assistindo o Santos Futebol Clube. E aí? E aí o Santos fez 3-0, eu larguei. Aí você largou mão. Você fez igual vai no clube no segundo tempo. Largou mão. Eu tava com o Santos aqui. Vamos tomar mais aí, e aí? Eu só fui descobrir depois de um tempo que tinha os 4 jogos ali, num mosaico. Maravilhoso. E aí? Aí você foi pra qual? Aí eu tava no Santos aqui, eu tava com o Palmeiras aqui e o São Paulo no celular. Aí... 3-0, tchau. Daí larguei. Falei, Santão, Peixão, até mandei a figurinha no grupo. Sabe aquela figurinha? A figurinha que eu mais gosto. Durante o jogo você foi mandando figurinha em Mandei aquela. WhatsApp? Sabe, eu adoro aquela que é Olá, plebeus. Que é o Santos como rei, assim. Ele falando Olá, plebeus. E os outros times, Santos, você é o maior. Que brincadeira com coisa séria. Isso é um perigo. E aí depois? Aí depois eu tava vendo o Palmeiras, tava vendo que o Palmeiras tava bem. Aí depois eu descobri o mosaico. Aí ficou fácil. Aí minha vida facilitou. É mesmo? Facilitou. Coisa maravilhosa. Você estava falando, só uma coisa aqui antes de chamar o Meno, que a gente vai pro bloquinho já também, hein?
Quantos aí participando? Chegou? Bateu 2? Quase. 1,9. Chegou a bater 2, eu vou fazer justiça aqui ao chat. Chegou a bater 2, mas tem que estabilizar. Não é que nem a história do goleiro, não é um jogo, tomou um gol, tem que estabilizar. Então vamos fazer o seguinte, batendo 2.000, a foto reveladora, hein? Aqui, jornalista clubista no meio do carnaval. Já. O Palmeiras fez uma fase de classificação assim meio, como diria, low profile, en passant. Blazer. E ganhou os 3 clássicos, assim, né? Isso aí. E ganhou os 3 clássicos. Parece parece a Naja. Cobra a Naja, tá ali, parece que ela não tá querendo nada com nada. E aí? Tá lá, chegando, você fala, cobra aí, nada. De repente, rapaz, ela faz, pum! Quando você viu, você já tá morto. E ela cospe o veneno. Esse é o Palmeiras do mata-mata? Cospe o veneno. E aí é fatal. Assim, o Palmeiras, acho que isso é pra mim, é estratégia, é tática, é planejamento, é o plano do Abel. Mind games. O Palmeiras quase sempre faz boas campanhas em fase de grupo, em fase de classificação. Isso é em Libertadores, isso é em Campeonato Estadual. Sem muito alarde. O Palmeiras foi tricampeão paulista seguido, sempre decidindo no Allianz Parque. Então, o Abel é um cara que lê regulamento. Porque eu não gosto disso. Tem gente, inclusive na imprensa, que não lê o regulamento. Nossa, e aí depois fica, mas não caiu, não sei o quê. Então é importante ler o regulamento. E a comissão técnica do Palmeiras, que é competente, eu acho que eles entendem muito bem os regulamentos das competições. E aqui em São Paulo, já há muito tempo, há mais de uma década, os clássicos têm um fator casa muito forte. O mando de campo pesa muito. Ganhar do Palmeiras no Allianz é difícil, ganhar do São Paulo no Morumbi é difícil, ganhar do Corinthians Itaquera é difícil, ganhar do Santos na Vila é difícil. Então, assim, se você tem ainda mais um regulamento de um jogo, você tem a chance de fazer um jogo em casa contra o seu rival, é uma vantagem enorme. Tem sido assim historicamente. E o Palmeiras, não é à toa, pra mim, é o único dos grandes, claro, que vai decidir em casa. Deu a sorte de pegar o Capivariano. Às vezes o Palmeiras também tem essa sorte, né? Sorteios ali, pega umas chaves lá, uns caminhos. É o segundo mais fácil. Não, mas é melhor pegar o Capivariano do que pegar o Corinthians, o São Paulo ou o Santos, como ele tava pegando. É melhor pegar o Capivariano. Então, o Palmeiras, eu não sei se vai jogar no Allianz ou se vai jogar em Barueri, todo o resto da competição. Tá. Próximo é Barueri. Barueri. Então, mas depois semifinal, final e tal. Mas ele vai ter um sintético para decidir que ele gosta, os outros não. Né? O Neymar não gosta do sintético, o Lucas Moura não gosta do sintético, o Memphis Depay não gosta. Então, o Palmeiras tem isso até como arma, tem um sintético para decidir. Ou seja... Né? Não, é mais uma vantagem que o Palmeiras tem. Né? Então, o Palmeiras foi o time que ganhou os 3 clássicos. Bem ou mal, poupando, tirando o pé, não sei o quê. O Palmeiras ganhou os 3 clássicos. Né? Então, ele chega grandão, é o grande favorito. Inclusive, eu antecipei aqui o título, né? Já falei há algum tempo, o Palmeiras vai ser campeão paulista. Né? E antes de enfrentar o Capivariano, eu já falava isso. Já sabia, já. Então, tem essa vantagem, o mando de campo. E aí, o Abel tem um elenco farto que permite a ele fazer eventuais rodízios. E tem o tal de Arias agora que pode jogar, não tem? John Arias. Tem um negócio de Arias aí Deve que pode ser relacionado aparecer. contra o Capivariano nas quartas de final. Então, vai ser uma grande atração dessa reta final. Aí o Abel falou, calma, eu não escalo ninguém por nome, não é porque ele é o Arias, que foi não sei o quê, que vai chegar e vai jogar. Engana que eu gosto. Tal. Mas não sei se ele vai chegar e já vai botar ele titular. Não, mas pode colocar no segundo tempo. É um Palmeiras que certamente vai ser um Palmeiras muito mais mobilizado e interessado nos jogos, que são agora todos decisivos. E é o time que é o mais forte, tem mais elenco, tem mais repertório, um técnico que está há mais tempo. Né? Então, dito isso, Palmeiras campeão paulista. Mais uma vez, agora você foi forte. Agora os outros vão jogar, vão lutar, vão tentar, jogaram vão sonhar. Nunca, os outros vão jogar. No final vai dar Verdão. Jogaram como nunca e perderam. Perderam como sempre. Verdão, mais aí, William. Só uma rachada, William. Se recuperando da derrota pro Corinthians no ano passado. Eu não sei se o Palmeiras tem que dar essa importância toda não pro Campeonato Paulista. É melhor ser eliminado, eu concordo com você. O Palmeiras ser eliminado é legal. Então, são 4 jogos. Como é que é o Palmeiras ser eliminado é legal? É a tese que é o seguinte. Porque eu era careta, eu era um cara careta que achava que é legal ganhar e ser campeão, que é muito legal isso. Isso aí já passou. Mas aí, eu tô sendo superado. No blog disso aí. Eu tô sendo ultrapassado, né? A nova geração tá chegando. Ele fez um blog, E agora é legal.
Porque pensa, se você se classifica, é mais um jogo no calendário. Você vai ter que jogar de novo. E se você vai pra final, tem mais jogos ainda. É melhor ser eliminado agora, é muito melhor. Aí você descansa, você folga, você se prepara, se planeja melhor. Você não gosta de ficar ganhando, cara, aí depois você tem que pagar prêmio. O Corinthians tá ganhando, aí ganhou a Supercopa, aí tem que pagar prêmio pros jogadores, pagar aumento. É melhor perder, cara. É melhor perder e ser eliminado. O Mirassol fez o certo. O Mirassol fez um planejamento correto, que é ser eliminado, fazer uma campanha ruim e não se classificar. Esse é o ideal. O pior é o que acontece no Campeonato Carioca, que você é eliminado, mas não é eliminado. O Botafogo foi eliminado, mas vai jogar Taça Rio, abriu o calendário. Isso é uma loucura. Aliás, daqui a pouco tudo sobre a classificação do Flamengo, a classificação do Vasco, para a alegria de pessoas aqui no estúdio também. Foi suado, mas passou. Quem que não? Passou mesmo. Hoje tem Fluminense. Vamos falar sobre Campeonato Carioca. A gente só fica falando de São Paulo. Bairrismo, né? 011, 013. Calma que a gente vai chegar lá. Temos o Mendel Bidrovski ou Ivanovski? Bidrovski, o negócio hoje tá bom aqui, hein, para testar. Mendel Bidrovski, eu não sei se o bloquinho já engatilhou lá, né? Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!